Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fica, um espaço onde trazemos à conversa os temas do percurso da iniciação cristã de adultos. Eu sou o José Pedro e hoje estamos no episódio 2 do módulo 3, no qual nos vamos debruçar sobre as bases da fé, que estão vertidas no credo. Para esta tarefa decidimos convidar mais um sacerdote, é o Padre Ricardo Figueiredo. Ele é doutorado em Teologia Sistemática e neste momento é o diretor do Departamento de Comunicação do Patriarcado de Lisboa. Paralelamente também é vigário paroquial em Cruz Quebrada, Algés, Miraflores, aliás onde estamos a gravar. Além disso é autor de diversas biografias espirituais, incluindo a de São Carlo Acutis. E por fim, aqui um detalhe interessante, o Padre Ricardo colaborou no processo de beatificação da irmã Lúcia. Padre Ricardo, seja muito bem-vindo e muito obrigado por nos receber. Olá, muito obrigado e cumprimento todos e agradeço muito o convite, é um gosto estar convosco. Muito obrigado. Para ajudar a orientar esta conversa, também está aqui o Paulo, da nossa equipa de formação do FICA. Olá de novo, Paulo. Olá, Zé Pedro, Padre Ricardo, um cumprimento especial a todos os que nos escutam e é sempre um gosto e muito compensador estar aqui. Muito bem. Antes de avançar, começo por relembrar que no último episódio abordamos todo o livro dos Atos dos Apóstolos, que na verdade é uma continuação do Evangelho de Lucas sobre o que se passou nos primeiros tempos com os seguidores de Jesus após ele subir ao céu. Paulo, queres sublinhar os momentos altos do episódio? Sim, claro. Definitivamente temos de destacar o Pentecostes, ou seja, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. E desde aí a comunidade dos seguidores de Jesus, a que chamamos Igreja, foi crescendo a olhos vistos, estando bem manifesta na partilha fraterna, mas também nos testemunhos de martírio, como o de Estevão, perante as duras perseguições que lhes foram infligidas. No episódio ficou claro que é o Espírito Santo quem conduz tudo, desde a expansão do Evangelho até à conversão surpreendente de Paulo, sinal de que ninguém está fora do alcance da graça, não é? É mesmo isso. Ora, no episódio passado percebemos como começou a Igreja e agora a sequência lógica é continuar a falar da Igreja, começando pelas verdades que acreditamos e professamos, não é, Paulo? Exatamente. Hoje dedicamos o episódio ao credo. No fundo, uma súmula de 12 artigos onde estão explícitas as verdades da fé cristã. E porque este tema é muito profundo e absolutamente central para nós, que nos propomos ser seguidores de Cristo, decidimos fazer um episódio duplo. Hoje iremos introduzir a razão de ser do credo, a sua origem e também, artigo por artigo, do primeiro até ao sexto, e depois no próximo episódio analisaremos do 7º ao 12º artigo. É isso mesmo. O credo é muito mais do que uma oração, o Padre Ricardo já nos vai explicar. Mas recordamos aqui que o Papa Bento XVI, no ano da fé, em 2012, 2013, apelou para que o credo fosse melhor conhecido, compreendido e rezado, não só a nível intelectual, mas vivido no dia-a-dia. Mas, depois de toda esta introdução, vamos à primeira pergunta. Portanto, Padre Ricardo, porquê é que precisamos destas fórmulas de fé? Não bastava cada um acreditar à sua maneira? É muito curioso. O termo técnico se usa sobretudo, mais do que a oração do credo, é o símbolo da fé. E o termo técnico é símbolo. E o que é quer dizer símbolo? Hoje em dia, as pessoas pensam em símbolo apenas como uma imagem que está a representar alguma coisa. Mas símbolo a palavra símbolo junta duas palavras do grego que pode ser lançar para dentro, não é? Ou concentrar, quase como um movimento centrípeto. E nesse sentido era símbolo da fé porque era aquilo em que os cristãos se reconheciam uns aos outros, não é? Somos cristãos porque reconhecemos nisto que é afirmado através destas palavras, aquilo que nos une. E, portanto, o credo, antes de qualquer outra coisa, é uma profissão da unidade da própria Igreja e dos próprios cristãos e, portanto, um convite à profissão de uma só fé. Os símbolos começaram, quando nós vamos ao ponto de vista histórico mais antigos, são, em primeiro lugar, profissões de fé batismais, portanto, eram as perguntas que se faziam antes dos cristãos receberem o sacramento do batismo, que depois foram sendo desenvolvidos. Depois o mais antigo
como símbolo é o chamado símbolo dos apóstolos, que é o credo mais curto, assim dito, o credo mais curto, e depois este mais desenvolvido, que habitualmente se professa em cada celebração da Eucaristia Dominical, que é o símbolo niceno-constantinopolitano, portanto, que reúne a profissão de fé do Concílio de Niceia e do Concílio de Constantinopla. Portanto, Niceia, aquilo que se refere ao Verbo de Deus encarnado, e o Concílio de Constantinopla, o que se refere ao Espírito Santo. Mas era sobretudo estes credos que vão sendo desenvolvidos, é sempre para a Igreja toda se reúne em torno desta profissão de fé, e que surge não como, por enquanto as pessoas veem os dogmas como que umas barreiras que limitam, antes pelo contrário, os dogmas e estes credos são como que a estrutura de um edifício. Depois a decoração que se põe lá dentro, qual é a cor das paredes, isso aí depois já será o desenvolvimento de cada igreja, de cada tradição, de cada espiritualidade. Mas agora, a estrutura que sustenta o edifício, e podemos dizer que essa são a profissão de fé do credo, e portanto essa fé que todos reunimos. Ao longo dos séculos houve vários credos, não é? Temos consciência que, se eu não estou em erro, o último grande credo desenvolvido foi feito pelo Papa Paulo VI em 1968, no final de um ano santo, referente ao martírio de São Pedro, que surge muito naquele pós-confusões das interpretações erradas do Concílio Vaticano II, em que houve uma grande confusão na vida da Igreja, e que o Papa, houve vários documentos a sair, várias catequeses do Papa Paulo VI, e que ele sente a necessidade de fazer como que uma profissão de fé, a dizer, os cristãos acreditam nisto. Não é? E, portanto, esse credo do povo de Deus é assim a última grande síntese que temos. Depois o Catecismo da Igreja Católica, o Compêndio do Catecismo, são já desenvolvimentos, já são catecismos, mas agora, como símbolo de fé, é este último. E talvez aí uma necessidade, como dizia bem, de apelar ou de estruturar a unidade, não é? No fundo. Sim, sabemos no que acreditamos e sabemos que quando ouvimos aquela outra pessoa que professa a fé, sabemos que ela pertence à mesma família que nós. Exatamente. Não é? Como que numa família há aqueles gestos, aquele gesto mesmo da minha mãe, aquele gesto mesmo do meu pai, que nós já conhecemos, e que nos identificamos, não é? Claro. Ou quando dois irmãos que já são crescidos, não é? Mas que depois comem aquele prato que, igualzinho ao da nossa mãe, ou que não os é? lembra, claro, que os apela. E isto une, não é? Ou seja, há ali uma sintonia, não é? E por isso o símbolo da fé está ao serviço do que se pode dizer uma sinfonia da fé. Não é? E portanto a sinfonia que é o que junta, portanto o símbolo é o que lança, a sinfonia é o que junta sons. E portanto creio como que esta sinfonia do que vibra no coração de cada crente. Só um pormenorzinho, disse e bem que há vários ao longo da história, mas há aqui uma unidade nesta história, ou seja, não é por se indo acrescentando detalhes neste símbolo que o que está para trás deixa de ser verdade. Não, antes pelo contrário, é sempre o princípio de um teólogo importante, que é o Vicente Lerran, que é o desenvolvimento do corpo, não é? Como eu já fui bebê, já fui criança, já fui adolescente, já fui jovem, agora sou adulto, eu sou sempre o mesmo Ricardo, ainda que o meu corpo tenha tido várias formas, não é? Usando a filosofia clássica, vários acidentes, que é uma boa forma Exatamente. de dizer. Ou seja, várias formas de aparecer, é o que quer dizer acidente. Só que a substância, aquilo que eu sou sempre o mesmo. E, portanto, também a doutrina da Igreja é sempre assim, é sempre a mesma, mas vai desenvolvendo-se e, portanto, pode chegar-se a várias formulações ou a várias manifestações, mas há sempre uma unidade. E é muito bonito ver nestes credos que aquilo que é sempre a unidade do credo é a estrutura trinitária. Portanto, é sempre o desenvolvimento do credo em relação ao Pai, em relação ao Filho e depois em relação ao Espírito Santo. E nunca se perde essa estrutura trinitária. Sim, e talvez seja útil sugerir que, se os nossos ouvintes tiverem um catecismo da Igreja em casa, o podem abrir e acompanhar, porque iremos, no fundo, aqui também no podcast, seguir essa estrutura. Também o podem fazer numa versão resumida, como o compêndio, ou a versão para jovens, do YouCat. Aliás, como já explicamos bem lá atrás, no primeiro episódio do percurso. Muito bem. Antes de entrarmos nos artigos propriamente ditos, Padre Ricardo, quer explicar-nos de onde vem a palavra credo e o que significa realmente? Sim, ou seja, nós sabemos que as línguas evoluem por uma lei, que é a lei do menor esforço, e portanto a nossa língua portuguesa perdeu muito daquilo que é estas particularidades do grego e do latim, e é muito curioso que o verbo acredito, credo, em latim, construía-se de duas formas, não é? Que uma coisa é o acredito nisto, não é? Faço experiência disto,
A segunda era, eu acredito em ti, não é? Porque contaste-me, eu acredito naquilo que tu me disseste. Mas os primeiros cristãos sentiram, para dizermos que acreditamos em Deus, nenhuma nem outra. Primeiro, nós não fazemos uma experiência direta, porque Deus é Espírito. Claro. Não é? E não é somente uma confiança, é algo mais, é algo que envolve toda a vida. Não é? E se me permite, é interessante porque acreditar que Deus existe pode ser apenas um exercício intelectual, mas crer em Deus é uma relação pessoal. Sim. Portanto, há aqui uma diferença entre dizer eu sei que o João existe ou dizer eu confio no João a minha vida, não é? Sim. Uma coisa é dizer eu acredito que o Paulo está aqui, que o DP estão aqui, essa experiência, acredito que vocês estão aqui, não é? Estou a ver-vos. Outra coisa é um de vocês contar uma coisa, não tenho modo de não acreditar em vocês. Portanto, eu confio em ti, eu acredito em ti, mas é muito curioso que os primeiros cristãos fizeram uma experiência que nem uma das formas de construir o verbo acredito, nem a outra, conseguiam dizer o que significava acreditar em Deus. Não é? E, portanto, os primeiros cristãos sentiram a necessidade de criar uma terceira forma de dizer o verbo credo, aqui muitos pormenores, mas se nós quiséssemos traduzir à letra creio em um só Deus, se quisermos traduzir à letra com o latim correto, era creio para um só Deus. Não é? Para, no sentido de movimento. Está bem? Creio para ti. Não é? Eu atiro-me para ti, eu acredito para ti. Portanto, os cristãos tiveram a necessidade de criar uma nova forma, baseados no Evangelho de São João, portanto, o grego comum, o grego da koiné, como se diz tecnicamente, pegando em São João, construíram no verbo credo esta nova forma, que o que é que implica? Porque isto é a base de tudo. O que é que isto implica? Deixa-me usar aqui um exemplo pessoal, está bem? Uhum. Eu fui uma criança um bocado traquinas demais. E uma das coisas que eu fazia era meter-me em aventuras que não devia. Subir árvores, muros, como etc. Não é? E, quer dizer, há aquele momento em que se sobe a árvore e a criança não consegue descer, não é? E chega lá o nosso pai e diz, salta que eu agarro-te. Exato. Se fosse um estranho nós não confiávamos, não é? É verdade. Mas como é o nosso pai a dizer, nós atiramos. Não é? Isto eu creio em um só Deus, é isto que nós estamos a dizer. Eu acredito para ti, atiro-me da árvore porque sei que os teus braços vão-me agarrar. Está bem? Eu acredito com movimento. E gostava de começar por isto só para dizer, quando nós rezamos o credo na missa, nós estamos a dizer isto. Está bem? Não estamos somente a dizer que Deus existe, porque senão também o diabo também existe. Quer dizer, nós não acreditamos desta forma, não é? Quer dizer, sim. E é muito curioso, só aqui no credo, e só para... Porque isto ainda estamos na estrutura... Não, mas ainda bem que essa é a maneira de... Isto aqui nos polegómenos ainda do credo, peço desculpa, que é muito curioso. Quando nós rezamos o credo, que está... Quem quiser ir ao missal, que então a nova versão do missal até tem lá o credo em latim, pode ver isto. Que é reparar neste pormenor, que é credo in unum Deum, portanto, creio in com o acusativo, in unum Deum, o Pai... Creio em só Senhor et in unum Dominum, num só Senhor Jesus Cristo, in Spiritum, para o Espírito, mas quando é a igreja é credo ecclesiam. Ok. Et ecclesiam, não tem o in. Sim. Porquê? Porque a igreja não é objeto de fé. Já São Tomás de Aquino chamava a atenção para isto na Suma Teológica. Nós não acreditamos na igreja como nós acreditamos em Deus. Na igreja nós confiamos, não é? A igreja é a família dos filhos de Deus que nos dá o testemunho, não é? Ou, como dizia São Tomás de Aquino, se quisermos pôr o in, é só na medida em que a igreja é obra do Espírito Santo. Não é? Portanto, isto só é importante porque nós na missa dizemos que é tudo igual. E não nos aparece, não é? E não podemos não nos aperceber. Estas dimensões e estes pequenos aspectos das palavras que são importantes. Pronto, isto, desculpa, fez muito bem. Disto tudo. Muito bem. Agora que estamos melhor contextualizados, proponho que comecemos a percorrer um artigo de cada vez. E de seguida vamos lançando ao Padre Ricardo algumas questões que selecionamos de cada artigo. Pedi ao Paulo para enumerar o primeiro artigo e introduzi-lo, por favor. Ok, então, primeiro artigo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Este primeiro artigo foca-se na base de tudo, Deus Pai e Criador. Deus é descrito com uma série de atributos: é eterno, sem princípio nem fim, omnipotente, tudo pode, omnisciente, sabe tudo, omnipresente, está em todo o lugar. Mas talvez o mais importante, Deus é amor. E Santo Agostinho tem uma frase que diz tudo: se o compreendesses, ele não seria Deus.
Padre Ricardo, Deus revelou o seu nome a Moisés. Porquê é que foi tão importante ele ter dado o nome? O que é que isso muda na nossa relação com ele? Para explicar isso preciso de ir um bocadinho atrás. Sim. De uma coisa que também diz o catecismo, que é, e desculpem lá, ainda estamos nos poligómetros também, Não faz que é, mal. nós temos palavras para dizer aquilo que nós acreditamos, mas a nossa fé não é na palavra. As palavras são sinais que apontam para a realidade em que nós acreditamos, está bem? Portanto, as palavras não esgotam. Quer dizer, se nós achássemos aquilo que dizia Santo Agostinho, que se tu soubesse o que era Deus, Deus deixa de ser Deus, não é? Quer dizer que estaríamos a cair, e agora desculpem aqui uma linguagem um bocado técnica, mas é uma idolatria dos conceitos, não é? Ou seja, tínhamos chegado a um conceito de Deus que nós idolatrávamos. E Deus é sempre mais. Em que contexto, e aqui é importante ir ao capítulo 3º do livro do Êxodo, que é quando Deus revela a Moisés o seu nome, não é? O primeiro aspecto, Deus fala numa sarça, num arbusto que arde mas não se consome. Este é o primeiro aspecto importante. Ou seja, tem toda a realidade física de um arbusto, tem a realidade do fogo, mas o fogo não consome aquilo que é a realidade, não é? A realidade física. E este é o primeiro esforço de abstração, vamos lá dizer assim, que é necessário. Este é um dos grandes problemas da nossa catequese de crianças, da infância. Porque os miúdos começam a conseguir ter pensamento abstrato aos 13, 14 anos, que é quando acabam a catequese e vão aprender filosofia para a escola, que muitas vezes não lhes dá isto, não é? Exatamente. Portanto, quando era o momento de conseguirmos dar a estrutura de pensamento abstrato para os jovens, eles já não estão na catequese, não é? Porque este esforço do conceito, este esforço de pensamento, este esforço de abstração que nós somos convidados a fazer, que é, em Deus pode haver duas realidades ao mesmo tempo, não é? Ou seja, pode ser uma sarça que arde mas não se consome. Na realidade física é que há um conflito das duas coisas, não é? E portanto uma anula a outra, não é? Em Deus as duas realidades estão unidas. E porquê é que isto é importante? Porque isto marca então toda a estrutura daquilo que é a nossa fé católica. Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, a Virgem Maria, Virgem e Mãe, a Eucaristia, vemos do pão, mas é o corpo de Jesus, a Igreja Santa, mas constituída de seres humanos pecadores. Portanto, toda a estrutura da nossa fé católica faz-se numa dimensão tensional, ou da analogia, como eu aqui vou buscar o termo técnico, mas é a chamada analogia entis, não é? Ou seja, não se dá uma semelhança entre o Criador e a criatura sem que se dê uma dissemelhança maior. Também isto é de um dos concílios medievais que deram esta fórmula. E, portanto, qual é a grande expressão deste tentar agarrar Deus, mas que Deus nos escapa sempre? É a revelação do nome de Deus. Moisés pergunta, então quem é que eu devo anunciar quando chegar ao faraó e disser qual é o nome de Deus? E Deus dá aquela forma, em hebraico, Erer, Asher, Erer, portanto, eu sou aquilo que sou. Portanto, Deus não é isto, mas Deus apresenta-se como um verbo, e o verbo que é global, não é? O verbo que é universal, que é o verbo ser. Exato. Portanto, este é o primeiro e maior esforço filosófico, vamos dizer assim, para nós alcançarmos e conseguirmos conceber o que é a vida divina e quem é Deus. É sairmos das coisas para o ser. E quando Deus diz a Moisés, e tu, quando fores, dirás, eu sou, enviou-me a voz, né? Está completamente a dizer, não conseguimos controlar Deus, não é? É um Deus incontrolável, um Deus que nos escapa. E daí, nesta revelação do livro do Êxodo, é muito interessante, quando o povo vai na travessia do deserto, né? Que então fazem o quê? Fazem um bezerro de ouro, porque temos de ter um Deus que nós controlamos, um Deus que nós sabemos, um Deus que nós... Não, é? Não, Deus... mesmo a Arca da Aliança, quando Deus manda fazer a Arca da Aliança, portanto, uma arca que tem no seu interior uma amostra do maná, as tábuas da lei, e que tem sobre ele a tampa, né? o chamado em grego ilasterion, que tem os dois querubins. Exato. Mas o que é que os dois querubins fazem em cima? Um espaço vazio.
É um espaço vazio. Por isso, o padre, quando nós estamos na missa, estamos com as mãos abertas, não é? Ou seja, quando as representações clássicas da Anunciação do Anjo à Nossa Senhora é sempre com um espaço vazio ou uma coluna no meio. Porquê? É o espaço para acontecer Deus, não é? E, portanto, Deus revelar-se como eu sou, como ser, é sempre este apelo a não queremos um Deus que nós controlamos, ou um Deus, achar que vamos ter um Deus que nós dominamos. Deus é isto. No momento em que dizemos Deus é isto, ou caímos na idolatria, e portanto estamos a chamar Deus algo que não é Deus, ou caímos no vazio. Muito bem. E de facto isso é uma ótima deixa para fazer a segunda pergunta, que é, este Deus é todo poderoso, não é? E se calhar entendemos isto no conceito humano erradamente, porque depois às vezes olhamos para a nossa volta, para o mundo, para o sofrimento e perguntamos a algumas pessoas onde é que está esse poder de Deus, não é? E se calhar tem um bocadinho a ver com isto, não é? Deus é, sim, e acontece em várias coisas. Sim. Ou seja, é sempre preciso a omnisciência, a omnipresença e a omnipotência de Deus têm sempre de ser entendidas neste pré-conceito, vamos dizer assim, da ontologia, do ser, não é? Portanto, Deus não entra em conflito com aquilo que é a nossa realidade humana. Não é? Quando Deus criou o mundo, cria uma realidade que é diferente dele. Não é? Então, continua presente pelo ser, não é? Mas as coisas que existem participam do ser, não são o próprio ser. Não é? E, portanto, esta distinção é fundamental. Deus pode tudo, não é? Então Deus pode criar-nos com liberdade. Não é? Deus sabe tudo, Deus sabe quais são as decisões que nós vamos tomar, mas não é porque Ele sabe que nós vamos tomar estas decisões que nós tomamos as decisões. Não é? Deus está em todo lado, mas as coisas não são Deus. Não é? Portanto, é esta sarça ardente, não é? Este equilíbrio, esta tensão entre aquilo que é as duas realidades que se contrapõem, que nós encontramos aquilo que é a fé cristã. Que nós vamos ver ao longo da história, sobretudo nos últimos 200, 300 anos, muito daquilo que foram perspectivas políticas, sociais, etc., que se fizeram, foram imanentizar o que era transcendente. Não é? Hegel, quando faz a tese antítese-síntese, o que é isto? Pai, Filho e Espírito Santo, não é? Por acaso são três. Só que como imanentiza, isto entra em conflito. As três, não é? E portanto vai dar aos marxismos, etc., que é as tensões, os conflitos, as guerras de classe, etc. Porquê? Porque se perde a transcendência. E isto é muito difícil perceber estas coisas. Como nós vivemos numa sociedade, numa chave de pensamento materialista, que abdicou do transcendente, abdicou da metafísica. Não consegue entender Não consegue entender isto, não é? Portanto, o primeiro passo que se tem de dar de conversão, muitas vezes, é um passo filosófico, que é, usando a frase do Príncipezinho, o essencial é invisível aos olhos. Exatamente. Desculpe, agora, Exatamente. eu estive agora aqui a falar de Hegel e agora parei aqui, aterrei. É muito bom, mas hoje em dia, e agora só um apontamento muito breve, também que tem a ver com este primeiro artigo, tem a ver com a criação, não é? Hoje em dia, a própria ciência, sabemos que vai cada vez mais apontando para a existência de um criador, e sabemos das ciências que de nada não se pode criar nada, não é? Em termos materiais, não é? Sim, tenho algumas dúvidas da afirmação da ciência aponta para um criador. A ciência, não sei se a ciência tem os instrumentos para dar esse passo. A ciência é capaz de chegar a que há uma inteligência, há o chamado hoje em dia o fine-tuning, exatamente, sobretudo, há aqui uma afinação da realidade que indica que não pode ser do acaso. Está bem? Sim. Dizer que é um criador já é um passo. Já é o passo da teologia, da filosofia. Portanto, só desculpem, porque eu acho que estes termos muitas vezes são importantes para não misturarmos, não é? Certo. Costuma ser a quem não distingue confunde, e portanto é muito fácil cairmos aqui depois em confusões se essas coisas. Portanto, a ciência porque é a mesma coisa em relação, por exemplo, ao tema, porque está ligado a isto, ao tema dos milagres, porque é os temas da providência. Não é? Certo. A Igreja, quando declara um milagre, tem cientistas que dizem que isto não tem explicação científica. Dizer que é milagre já é o passo da fé, já é o passo dos teólogos. Está bem? O que a ciência pode dizer é o mundo que existe, a realidade que existe, dá sinais de que tem de haver uma inteligência por trás disto que existe. Não é? Portanto, isto aconteceu e acontece com uma ordem que nós não somos capazes de explicar.
Pronto, depois, a partir daqui, dá-se o passo da fé. Sim, há quem englobe nas ciências também as ciências filosóficas, não é? Que é um bocadinho mais a alargar o campo, mas tem que se entrar pela filosofia. Sim. Mas sobretudo aquilo que, e o grande autor e não é por acaso que o Papa é o primeiro doutor da Igreja que o Papa Leão XIV declara ser o John Henry Newman, não é? Sim. Que tem, sobretudo, uma obra que é um ensaio a favor de uma gramática do sentimento, que aconselho muito, mas sei que a leitura é muito difícil, que desenvolve muito a questão do sentido ilativo, não é? Que é a certeza moral que se dá na fé pelo conjunto de probabilidades que nos apontam para aquela realidade, mas que não é uma certeza do todo de ensaio, exatamente. Não é? É a certeza moral, não é? É a certeza, Sim. o passo da consciência que dá esta certeza moral, Sim. está bem? Mas que está na base, e agora indo sobretudo para um outro autor que é o Bernard Häring, que tem o Insight, etc., estas obras, que está na base também da ciência. Quer dizer, quando o cientista recebe vários dados de observação, na base está um ato pessoal de confiança de que aqueles dados estão corretos. Exatamente. E há um conjunto de atos de confiança de uma comunidade científica que dão aquele passo, Sim. que validam, não é? Portanto, na base estrutural epistemológica do conhecimento, etc., desculpem lá quem está na filosofia, mas que é fundamental nós termos consciência que tudo se baseia numa estrutura de confiança. Sim, a própria linguagem. Eu lembro-me que há aqui uns colegas de podcast, que é precisamente o Café Ciência e Fé, têm muitos e bons episódios sobre isso e de facto dizem isso, ou seja, que não se pode fazer uma leitura exata como o Padre Ricardo está a dizer, ou seja, 2 mais 2 são 4, não é? Não dá para dizer assim, existe um criador, mas há uma série de dados que apontam para aí. Mas provavelmente nunca vai haver um dado científico a dizer Deus existe, não é? Porque Deus, como estava a dizer, pela sua própria natureza, não é mensurável. Há um dado, São Tomás que dizia, há a ciência de Deus sobre si próprio, aí é certo. E a nível da bem-aventurança eterna teremos esse passo. Muito bem, então propunhamos, se concordarem, focar-nos agora no segundo artigo. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Aqui entramos na figura central da nossa fé, ou seja, Jesus, o seu nome significa Deus salva, Cristo, que significa ungido, o Messias, e claro, tem o título de Filho de Deus, não é? Padre Ricardo, quando dizemos que Jesus é Filho único de Deus, o que é que isso quer dizer? Somos todos filhos de Deus, certo? O que é que o torna a ele diferente? Não, ele é o Filho, não é? Ou seja, isto é uma decisão importante. Eu lembro quando era pequeno ter essa questão, quando ouvia o filho único ou filho unigénito, eu lembro de ouvir aquilo na missa, mas a catequista disse que eu era filho de Deus também. Exatamente. Isto aqui não faz sentido. Não? Eu lembro de pensamento miúdo, não tinha o pensamento abstrato ainda e portanto as coisas não faziam sentido ainda na altura. O primeiro ponto essencial é, nós acreditamos num Deus que não é uma solidão. Portanto, já estamos aqui, temos Deus Pai, temos Deus Filho. Já temos duas pessoas. Vamos ter o Espírito Santo. Portanto, não é um Deus isolado, não é um Deus egoísta, não é um Deus fechado sobre si próprio, mas é um Deus que se dá totalmente e é neste processo de geração que se realiza a doação total de Deus, que se torna então comunhão, não é? Por isso a necessidade da Trindade, não é? E é muito curioso nós vermos na realidade do mundo essa marca de tudo ter sido a marca do Criador, não é? Indo, por exemplo, para um filósofo como Kant, não é? Que escreve 3 críticas: crítica da razão pura, crítica da razão prática e crítica da faculdade de julgar. Eu mesmo perguntava, mas porquê que são 3, não são mais ou menos? Não é? E ele, porque são 3. Então, ele depois não queria dizer que era crente, claro. Não é? Quer dizer, portanto, são 3 porque são 3, porque é a estrutura que nos salvaguarda do egoísmo, se fosse só um, do dualismo se fossem 2, e 3 é a estrutura que gera a Trindade, não é? Ou seja, que de facto garante que não há o egoísmo nem apenas o dualismo. Nesta geração, então, temos o Pai que gera o Verbo de Deus e que para nós cristãos é a segunda pessoa da Santíssima Trindade que nos visita e que se faz homem, não é? Deus entra na realidade histórica não apenas como uma mensagem que envia, como enviava aos profetas do Antigo Testamento, mas a palavra que se faz carne, não é? Portanto, quando nós estamos a falar de Jesus, estamos a entrar naquele que é
a presença de Deus, a ação de Deus, aquilo depois na teologia se vai chamar o universal concreto. Ou seja, há um ponto da história, há uma pessoa, Jesus de Nazaré, que é verdadeiro homem e verdadeiro Deus, e que nele encontramos aquela que é a expressão total daquilo que é a vontade de Deus para o homem, para todos os tempos e para todos os lugares. E portanto é uma figura completamente única, mas que é a partir dele que nós entramos na comunhão com Deus. E portanto, como é que nós somos filhos de Deus? Não somos filhos por substância. Não temos a substância de filhos de Deus. Pelo batismo, somos como enxertados em Cristo, não é? Somos como usar a imagem da agricultura do enxerto. Do enxerto, exatamente. Enxertados em Cristo, e é na medida em que nós participamos da vida da graça de Deus em nós que nós estamos na vida de Deus, não é? E por isso, por exemplo, São Tomás de Aquino, o grande refrão de toda a doutrina da graça vai ser citar aquela passagem que vem do Antigo Testamento e que Jesus refere no Evangelho de São João: vós sois deles. Não é? Porquê? Por participação, nós participamos nesta vida divina. Não é? Portanto, Deus é o Filho único e nós somos filhos no Filho. É o aspecto que é aqui importante sublinhar. Certo. E agora só dedicar umas palavrinhas só a este título, Senhor, não é? Ou seja, sabemos que isto tem algo de especial por trás. Ou seja, não é só uma forma de tratamento respeitosa para Jesus, não é? Hoje em dia, eu vou dizer que alguém é o senhor não sei o quê, ou vai ser o senhor da mercearia e assim, não é? Não é nesse sentido que nós vimos que isto é senhor, não é? Oferecer o título de Curios é apresentar aquela que é a identidade própria de Deus, não é? Portanto, é muito curioso quando nós vemos aos Evangelhos, penso sobretudo naquele capítulo de São Lucas, que é convidado por um fariseu para ir a uma refeição à casa e vem aquela mulher pecadora, não é? Que convidou-o porque era rabi, chama rabi a Jesus, aquele homem, achava que ele era profeta, e depois Jesus mostra-se com o poder de perdoar os pecados, portanto, Senhor, não é? E é muito curioso ver como no Evangelho nós temos várias passagens em que há este crescendo de se revelar aquela que é a identidade. Portanto, dizer que é Senhor é ser o próprio Deus, não é? Portanto, é o título próprio de Deus, não é? E nós em português, por exemplo, dizemos a igreja, vem do grego eclésia, como iglesia em espanhol, mas, por exemplo, é muito curioso que na Alemanha, Kirche, ou em inglês, church, né, já vem de Kyrie, né? Portanto, são os do Senhor, portanto, é a igreja do Senhor, ou o nosso domingo, não é? Que é o dia do Senhor, não é? Vem de Dominus, não é? Portanto, dizer o título Senhor é apontar para como Jesus se manifestava, não é? E aos poucos vai vendo este itinerário de quem se relaciona com Jesus, até à grande expressão, que é quando, depois da ressurreição, quando São Tomé vê Jesus ressuscitado, meu Senhor e meu Deus, não é? Sim, porque na Antiguidade também, em Roma, não é? Todos os imperadores, quando escreviam cartas, não é? Começavam por tal, César Augusto, Senhor, não é? Portanto, a autoridade máxima humana era sempre o Senhor, não é? E aqui, no fundo, são os crentes em Cristo que estão a dizer... Ele é que é. Ele é que é. Foi aquilo logo nos primeiros séculos fez impressão aos... É muito curiosa aquela carta de Plínio Jovem, que falava sobre os cristãos, né, que se juntam ao sábado à noite e cantam hinos a um tal de um cresto que reconhecem como Senhor ou reconhecem como Deus. Aquilo fazia muita confusão os primeiros cristãos a estes, porque era a mundividência do próprio Império Romano. Quer dizer, ainda, quando nós vemos o Evangelho da Paixão de Cristo, não é? Quando dizem que Pilatos estremece um bocado, porque ele disse que era filho de Deus, e aquilo para a mundividência romana, posso estar a matar aqui um filho de um Deus, não é? No sentido que nós temos filho de Deus, exato, mas de uma semidivindade, não é? Naquilo que era a mundividência pagã, não é? Portanto, estamos sempre a falar de conceitos que nós hoje os herdamos de uma especificidade cristã, não é? E que evoluiu e desenvolveu os conceitos que ganharam então uma cor própria, um corpo próprio, não é? Estamos a falar, se calhar não vamos entrar muito por aí, mas quando nós vemos aquilo que é o desenvolvimento dogmático sobre a Santíssima Trindade, não é? Pai, Filho e Espírito Santo, são três pessoas numa só natureza. O termo pessoa, não é? Que hoje em dia a dignidade da pessoa humana, não é? Quer dizer, toda a gente fala isto, não é?
Eu acho curioso, quando há alguns nas opiniões públicas, etc. Pessoa humana, como se houvesse outro tipo de pessoas. Porque o termo pessoa surgiu quando os primeiros teólogos cristãos tiveram de chegar à doutrina sobre a Santíssima Trindade, tiveram de encontrar um equipamento linguístico que não havia, conceitual, que não existia. Exato. Na época. Então o que é que eles queriam? Vão até ao teatro, buscar o termo prosopone, que era a máscara que se usava nos teatros gregos, quer dizer, é uma personalidade, não é? Portanto, há ali uma personalidade com uma história, com uma linguagem, e é esta personagem, esta personalidade que se vai usar para falar das pessoas divinas. E depois aqui, em Jesus Cristo, há a pessoa divina e a pessoa humana, não é? Se me permite, eu outro dia explicava isto, se calhar de uma forma muito pobre, numa aula de catequese, mas o Padre Ricardo há bocado falava uma coisa do conceito de serem três. E é incrível quando nós começamos a ver à nossa volta na natureza. A natureza está estruturada sempre em forma de três dimensões. Eu dei o exemplo muito básico da água, por exemplo, de cada substância. A água, por exemplo, nós conhecemos em três formas, em três estados, não é? O líquido, o gasoso e o sólido, não é? E de facto é espetacular quando nós tentamos explicar isso às pessoas, ou seja, que Deus é uma substância, mas que pode estar em vários estados. Aqui não são estados, são personas, não é? Ou seja, e que vemos como isso também se reflete nas estruturas da natureza, não é? Então, a natureza, porque são as marcas da criação, não é? E por isso, quando nós, há um bocadinho se falava da questão de Jesus Cristo, é muito bonito, um autor como Santo Ireneu, que é o único doutor da Igreja, mártir, penso eu, se não estou em erro, Santo Ireneu, que usa uma imagem bonita, que é o Pai, quando criou o mundo, criou com as suas duas mãos, que é o Verbo e o Espírito Santo, não é? Portanto, há como que estas marcas de Deus que molda, e portanto somos sempre convidados a ver, sabendo que, ou por ignorância ou por pecado, pode não acontecer ver-se isso, aquilo que diz São Paulo na Carta aos Romanos, não é? Podendo glorificar a Deus, não o reconheceram, não é? Portanto, há sempre este risco da liberdade humana de não o reconhecer, mas a nossa fé católica sempre afirmou que razão e fé andam de mãos juntas, são como dois pulmões para nós podermos respirar, e portanto não se contradizem e ajudam-se uma à outra. Portanto, é preciso termos consciência que essa correlação e esta proximidade, esta afinidade entre fé e razão é um dos dogmas da nossa fé católica. Muito bem. Propunha fazermos aqui uma pausa e voltávamos já de seguida, pode ser? Acho que sim, é um bom momento para parar um pouco e para digerir tudo isto. Ok, então até já. Até já. Formação, catequese, igreja. Eu não sei se isto é para mim. Olha, nós achamos mesmo que sim, porque... Citando uma frase conhecida, a Igreja Viva não é um clube de gente perfeita. Pela vontade de Jesus, é um lugar para a mudança gradual de gente comum. Tal como nós, tal como tu. Fica conosco. Então estamos de volta e passo aqui a palavra ao Paulo. Muito bem. Próximo artigo, o terceiro, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Este artigo fala-nos da encarnação e do papel fundamental de Maria, portanto escolhida gratuitamente por Deus para ser a mãe de Jesus. Isso de Jesus ter sido concebido pelo poder do Espírito Santo, o que é que quer dizer exatamente, Padre Ricardo? Qual é aqui o papel do Espírito Santo na encarnação? Entramos aqui isto que eu dizia há pouco, esta estrutura ternária da Trindade, não é? Portanto, o Pai que não está sozinho, portanto não é egoísta, que gera o Filho, mas que não é só uma relação dialógica, é uma relação tão forte que há o Espírito Santo, que é o próprio amor da relação da geração do Pai e do Filho. E é muito curioso que então, por isso, porque o Espírito Santo tem este papel de ser o amor de Deus em hipóstase, é aquele que age, vamos dizer assim, desculpa assim o jargão, mas é o princípio da exterioridade da Trindade, não é? Ou seja, sempre que Deus age para fora de si, é sempre pela ação do Espírito Santo, não é? Usando assim uma expressão
que é um bocado mais corriqueiro, mas o Espírito Santo é a excentricidade de Deus. Não é? Sempre que Deus age para fora, não é? Para fora de si próprio, é sempre pela ação do Espírito Santo. E portanto, o que nós vemos é esta escolha de Deus de santificar, ter um plano de salvação, uma história de salvação para o ser humano, que passava pela segunda pessoa da Santíssima Trindade se fazer encarnar, se fazer homem, e que isto acontece pela ação do Espírito Santo. Portanto, a vontade de Deus Pai para que o Filho se faça um de nós, que acontece pela ação do Espírito Santo. Portanto, é toda a relação da Trindade que escolhe, que encontra nesta mulher Maria de Nazaré a disponibilidade, e Deus preparou-a desde o primeiro momento da sua existência como imaculada, como uma cheia de graça, para ser a mãe do Verbo de Deus, e portanto preparada enquanto tal e guiada para receber e para viver este dom da maternidade divina, ser pela ação do Espírito Santo. E aqui é muito curioso aquilo que nós temos no texto bíblico da Anunciação, porque nos dá vários pormenores. Porque o texto começa por dizer que Maria estava desposada de José. Não é? Mas depois, quando o anjo anuncia que ela vai ser a mãe do Filho de Deus, diz, como será isto se eu não conheço o homem? Ou seja, não tenho intimidade com o homem, mas quase podia haver... Não, mas está casada com José. Se fosse para haver uma cooperação masculina, poderia haver... Portanto, percebes que a Virgem Maria, desde o primeiro momento da sua existência, vivia uma consagração a Deus, não é? Que é aqui como que selada, não é? E por isso um dos títulos tradicionais que se dá à Virgem Maria, ou que se referimos ao Espírito Santo na Virgem Maria, é que ela é esposa de Deus Espírito Santo, não é? Esposa do Espírito Santo. Porquê? Porque foi do Espírito que ela gerou o Filho, não é? Portanto, a mulher tem uma relação particular com aquele com quem gera os filhos, não é? Portanto, esta doação, e por isso esposa do Espírito Santo, e São José é o guardador desta família. E encontramos então aqui aquele que é o momento-chave da história da salvação, e para nós cristãos, que é, ou seja, temos dois momentos-chave, não é? Um deles é a redenção, não é? A morte já vamos ver, mas é aqui onde começa a história, que é porque possibilita aquilo que Deus vai realizar connosco, que é Deus entrar na nossa realidade, Deus fazer-se homem, Deus assumir uma humanidade concreta que se torna, porque é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, se torna aquele que é a realidade total, plena, do que a humanidade é chamada a ser. Portanto, estamos, neste artigo do Credo, estamos diante daquilo que é a manifestação da Trindade para nós. Muito bem. E já agora, eu já explicou aí um bocadinho esse conceito, mas só queria que sublinhasse estes dois títulos, ou duas características que atribuímos a Nossa Senhora, que é a primeira é Mãe de Deus, não é? A Theotokos, não é? E penso que estes dois conceitos vêm de dois concílios, corrijam-me se estiver enganado, e depois a Virgindade de Maria, não é? Ou seja, pode falar-nos um bocadinho destes dois conceitos, porque são às vezes pontos por onde não crentes pegam em trás. Sim. Não, quer dizer, a Mãe de Deus eu sei que é um título, porque parece que foi Nossa Senhora que gerou a divindade. Não é isso que estamos a dizer. Não é isso que se diz. Maria gerou a humanidade à qual se uniu a divindade, está bem? O termo em grego é Theotokos, e que é a junção de duas palavras, Theo, Deus, e Tokos, que vem do verbo grego tikto. E tikto, não, portanto, o que estamos a dizer é o ato de alguma coisa acontecer, se é um verbo, está bem? Okay. Nós depois traduzimos por Mãe de Deus, porque é mais bonito, acho que fica melhor nas letras que se cantam, etc. Mas o verbo tikto é dar à luz. Portanto, o que é que está a dizer quando se diz que Virgem Maria é Theotokos? Está a dizer que aquele bebê que ela deu à luz era Deus. Ou seja, foi o Filho de Deus que nasceu da Virgem Maria. E isto está a ser dito, não está a dizer que a Virgem Maria gerou a divindade. Claro. Não é? Não, mas de vez em quando, e sempre para protestantes, etc., de vez em quando há esta... Por simplificação dos conceitos. Exatamente. Pode parecer isso, não é? Pode parecer, mas é importante nós explicarmos, é por isso que eu digo que quando tem diálogos ecuménicos, eu não digo Mãe de Deus, digo Theotokos. Que é, quando as pessoas falam, mas porquê é que está a usar esse termo? Não, porque
este termo é que está de acordo com o grego e aquilo que nós estamos a... Ou então teríamos que explicar mãe da pessoa humana na qual entrou a divindade. Mas na qual entrou não se pode dizer isso, não é? Esse é adocionismo. Desculpa, tem razão, na qual está As fundida. heresias são... Andamos sempre aqui na fibra da heresia. As palavras são complicadas, na qual estão misteriosamente unidas. Exatamente. Verdadeira humanidade e verdadeira divindade. Mas não é só isso, porque quando nasceu era verdadeiramente Deus. Já era. Já era verdadeiramente Deus. Que é uma coisa muito importante aqui para nós portugueses, quando as pessoas, agora só porque estamos em Portugal e dar um bocadinho de conceito. Porquê é que na Península Ibérica, quando há pessoas que vão a outros países no Natal, sim, há a árvore de Natal, há as representações, mas liturgicamente não há tanta vivência de pormenores de Natal. Enquanto nós aqui em Portugal temos uma série de veneração, do beijar o menino, pode estar sob a umbela, até como se fosse o Santíssimo Sacramento. Trata-se de uma série de coisas. Porquê? Porque uma heresia que teve muita força aqui na Península Ibérica foi o adocionismo, precisamente. O que é que o adocionismo dizia? Dizia que quando no batismo de Jesus a voz do céu diz: este é o meu filho muito amado, escutai, foi a partir daqui que ele passou a ser filho de Deus. Ok. Por isso que a divindade entrou na humanidade, entra nos Isto de termos do facto adocionismo. tem que se mesmo usar as palavras corretas. Precisas, senão isto corre mal. E como houve essa heresia aqui muito forte na Península Ibérica foi pronto, desenvolveu primeiro o Advento, portanto, todas estas celebrações do Natal, exatamente porque era um meio catequético de dizer às pessoas e de catequizar as pessoas de que aquela criança que nasceu no presépio de Belém era verdadeiramente Deus. Desde a origem. Desde a origem, desde o primeiro momento da sua existência no seio de Maria. Não é? Foi no fundo uma maneira de ultrapassar essa fase catequizar, em que... Sim, catequizar para não... Mas é bonito isso que está a dizer, porque no fundo a igreja vai crescendo, os seus filhos vão tendo dúvidas e a igreja, como mãe, sabe, vai ensinando e catequizando e se calhar adicionando frases ao credo, não é o caso, mas ou seja, que no fundo suportam todas as dúvidas passadas. Sim, e adicionando frases ao credo. Quando nós rezamos o credo na missa, não é? Dizemos aquela palavra que é sempre a coisa mais extraordinária, que até uma pessoa analfabeta sabe dizê-la, não é? Que é consubstancial ao Pai. Exatamente. Isto aqui, que em grego se diz homoousios, não é? Que é um termo que foi preciso ir buscar e que, quer dizer, pelo menos de 325 a 383 deu muitas guerras dentro da igreja. O arianismo, não é? Tem a ver com o arianismo. Com o arianismo, exatamente. Que houve todo este desenvolvimento, toda esta luta, e depois o grande campeão que foi o Santo Antanásio, que teve 5 exílios por causa disto, não é? Exato. E que quer dizer isto, quer dizer, e que não é ainda em relação a Jesus Cristo, não é? É que o Verbo de Deus, mesmo antes da encarnação, não é? Então isto refere-se ao Verbo de Deus ainda antes da encarnação, era verdadeiro Deus. Porquê? Porque os arianos diziam que o Verbo de Deus era a primeira criatura e não co-eterno com Deus, não é? Por isso nós dizemos Deus de Deus, não é? Portanto, Deus que gera Deus, luz da luz, não é? Como não conseguimos mudar a luz quando avança, não é? É sempre a mesma luz. Não se separa, não é? Não se separa, não é? Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Portanto, todas estas palavras que têm uma geometria precisa. Lá está, foram adicionadas nos concílios, não é? Diante daquelas dúvidas, sobretudo desta discussão com o arianismo que surgiu. Muito bem. Isto, no fundo, são explicações que vamos cruzando entre vários artigos e até desde o início, porque isto está tudo ligado, não é? Está tudo ligado. Uma sinfonia da fé, verdadeiramente. Nós aqui separamos artigo a artigo, porque, pronto, uma questão catequética mais fácil e metódica, não é? Pronto. Se concordarem. Bem, afirmamos também no 4º artigo: padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Bem, este, se assim quisermos dizer, é talvez o artigo mais sombrio, não é? Mas também um dos mais importantes. Jesus aceita livremente carregar os nossos pecados no seu corpo. Padre, uma coisa que muita gente acha difícil de perceber. Deus quis mesmo que o seu filho morresse na cruz. Como é que a morte de Jesus faz parte de um plano de amor e não de uma tragédia?
Então, antes de chegar aí, já sabem que eu vou sempre a Adão e Eva quase para cada programa, em cada artigo. Mas a ligação é inevitável, como temos visto até aqui. Primeiro ponto, e aqui fazendo memória de um grande padre aqui do PDK de Lisboa, foi o padre João Seabra, o cónigo João Seabra, que quando perguntava aos miúdos qual era a palavra mais importante do credo, e eles diziam Jesus, Deus, a Virgem Maria, e o padre João Seabra dizia, não, é Pôncio Pilatos, é a expressão mais importante do credo. Porque é aquele que é como que um prego na história do credo. Não é? Nós acreditamos nisto tudo, isto não é uma ideia, isto não é uma teoria, isto tem um momento histórico preciso sob Pôncio Pilatos. Não é? E Pôncio Pilatos que era um prefeito de uma prefeitura completamente secundária que só dava problemas do Império Romano, portanto tinha só poucos milhares de soldados às suas ordens. E ficou para sempre conhecido na história. Né? Todos os outros, né? O governador da Síria, ninguém se lembra deles, não é? Que estava acima dele, até ninguém se lembra desses, não é? Mas ali o Pôncio Pilatos ficou para dizer que é aquele. E o pobre coitado de saber que ia ser, que ele estava ali quase de castigo na Judeia, não é? E bem tentou lavar as mãos, não é? Sim, exato, mas não ele conseguiu. bem tentou não ficar na história. Ficou ali. Para dizer que a nossa fé, aquilo que o Ratzinger dizia, que era a positividade da fé cristã, não é? Ou seja, a nossa fé tem um momento na história, acontece na realidade, não é uma ideia, não é uma ideologia, não é um código ético, não, é algo que tem uma história, que tem um acontecimento concreto. E neste acontecer concreto daquilo que é a nossa fé, entra isto daquilo que é a vontade de Deus, não é? Outra coisa que eu lembro desde pequeno, que quando estava na missa, não é? E sobretudo nós, Senhor Cristo 2, na hora em que ele voluntariamente se entregava à morte, eu pensar, voluntariamente ele foi levado. Eu gostei daquelas coisas, daqueles nós que eu senti desde muito novo na minha cabeça, desde a adolescência, quando eu comecei um bocadinho a estar mais atento nisto. Voluntariamente ele foi levado, mas perceber, não é, que, e aqui entra naquele tema que nós vimos da omnisciência divina, não é? Deus sabe tudo, Deus quis, fazia parte do plano de Deus, mas Judas foi totalmente livre. Exato. E os sacerdotes do templo foram totalmente livres. E Pilatos foi totalmente livre. Não é? Ainda que isto já estivesse no plano de Deus. Não é? Este é daqueles o Bishop Barron diz que é os paradoxos vibrantes. Não é? Este é um daqueles paradoxos vibrantes da nossa fé. Deus quis, foi algo voluntário. A minha vida, ninguém me atira, sou eu que a dou para a retomar, como diz Jesus no Evangelho de São João. Então, há uma entrega voluntária. Não é? E o grande sinal de ser voluntário é precisamente a instituição da Eucaristia e o lava-pés. Quer dizer, que Jesus antecipa a sua entrega para dar sentido àquilo que depois vai acontecer no dia a seguir. Ou seja, estava no plano de Deus. Não é? Aquele início solene do capítulo 13 de São João, exatamente para nos mostrar e demonstrar que Jesus sabia o que lhe ia acontecer. Jesus queria, fazia parte do plano de Deus, aquilo que ia acontecer. Ainda que todos os intervenientes fossem completamente livres. Não é? Porquê? Porque faz parte do plano de Deus este Jesus carregar tudo aquilo que foi o pecado da humanidade, não é? E como Jesus tinha visão beatífica de poder ter esta... quando morre na cruz entrega por toda a humanidade, não é? Sabemos que Jesus não está a pensar só na humanidade em algo genérico. Por todos, mas por cada um de nós. Por cada um, não é? Sim. Porque era verdadeiro Deus, não é? E então entramos naquilo que é, não sei se é sombrio ou misterioso da nossa fé. Sombrio, sim. Mas que é esta expressão máxima, não é? Que depois é outra coisa muito curiosa. Atenção, sombrio que nessa perspectiva é da maior clarividência, da maior luminosidade. Mas que é preciso entrar, não é? Por exemplo, quando eu gosto de perguntar, quando é na catequese assim aos jovens, sobretudo quando começam assim, quando pensam mais nestas coisas, que é perguntar, qual foi o momento da vitória? Quando estamos na altura da Páscoa, qual foi o momento em que Jesus venceu? A maior parte diz, foi na ressurreição. Nós, não. É Sexta-feira Santa que vence. Não é? E no filme do Mel Gibson até está muito, sobretudo a figura diabólica é a grande chave para nós percebermos. No filme da Paixão de Cristo do Mel Gibson está uma grande catequese sobre isto, que é no momento em que se dá a morte, porque a humanidade viveu a obediência que desde Adão tinha deixado de viver. Desde o primeiro homem tinha deixado de viver. E em Jesus Cristo consuma-se na sua morte na cruz a total obediência ao Pai que o demónio achava que nunca ia acontecer. Não é?
E por isso os padres da igreja, penso que é agora início, não tenho a certeza, não é? Que isto foi a forma de Deus enganar o diabo, não é? Como que foi, a humanidade foi a isca, não é? Em que ele foi e quando mordeu encontrou a divindade e foi destruído o domínio que o demónio tinha que a morte tinha sobre o homem. E a próxima pergunta que eu tenho aqui é fácil de responder depois dessa explicação, não é? Porque o que é que nós, seres humanos, tivemos a ganhar com esse sacrifício de Cristo? É fácil de responder, não é? Mas que eu vou complicar, pode ser um bocadinho. Só para irmos aqui, porque é que era necessária esta obediência? Não é? Porque só é que nós podemos perceber porque é que é preciso ganhar. Vou usar com o exemplo que eu uso para os miúdos, que quando tenho a estes temas, sobretudo é um bocadinho explicar a confissão e depois a missa. Os adultos são miúdos grandes, atenção. Eu gosto muito deste princípio, que eu explico para as crianças, porque se as crianças percebem, os adultos também vão perceber. Exatamente. E portanto está a coisa explicada, não é? O que é que eu costumo perguntar aos miúdos? Olha, faço-vos uma pergunta, não é? Que é, olha, se tu chegasses a casa e os teus pais tivessem recebido um e-mail da escola que tu tinhas dado um murro a um colega, qual era o teu castigo? Não é? E os miúdos, uma semana sem telemóvel, assim uma coisa. Então, mas tu tivesse chegado a casa e os teus pais tinham recebido um recado também não é recado na caderneta, isso era no meu tempo. Hoje em dia um e-mail em que tu tinhas dado um murro, a força que tu tinhas aplicado foi exatamente a mesma, o movimento foi todo o mesmo. Mas em vez de ser na cara de um colega, tinha sido na cara de um professor. Qual é que era o castigo? E eu digo, que vai sempre de 6 meses para cima, qualquer coisa, não é? No mínimo, 6 meses para cima, qualquer coisa. E assim, então, mas se o que tu fizeste é a mesma coisa, porquê é que é diferente? Não, porque o professor é mais importante. Então, se a consequência de um erro é em proporção da pessoa ofendida, não é? Se o pecado ofende a Deus, cuja dignidade é infinita, é eterno, não é? Qual é que é a pena? A pena é infinita. Não é? Agora, nós somos finitos. Como é que nós podíamos oferecer algo a Deus, não é? Para uma pena, para cumprir esta pena que é infinita? Nós não está ao nosso... Então Deus faz-se homem, não é? Portanto, aqui voltamos à encarnação, não é? Deus faz-se homem, assume aquilo que é a nossa humanidade, sendo totalmente Deus, para poder oferecer aquilo que nós, pelas nossas forças, não éramos capazes de oferecer. Não é? Perfeito. E é isto que nós ganhamos. Não é? Ou seja, a possibilidade de entrar na comunhão com Deus, do oferecimento daquela obediência que nós, pelas nossas forças, não éramos capazes de oferecer. Não íamos lá. Desculpem lá com a explicação para crianças. Não, está perfeito. E se me permite, pronto, nós ouvimos uma vez essa explicação e às vezes usamos-la porque é bonita, de facto, dá para perceber. Porque... Dá para adultos e para graúdos, para crianças e para graúdos, portanto... Eu acho que falta só aqui dizer que depois este corpo, provavelmente, o que é que lhe terá acontecido? Porque há aqui pessoas que dizem, Jesus não morreu mesmo, não é? Não, há sempre há várias teorias, não é? Agora, a questão é, tudo aquilo que são os testemunhos que nós temos, desde o golpe de lado, quer dizer, ninguém sobrevive com uma lança que vai até ao coração, não é? Acho eu, quer dizer, que quando alguém me com essa teoria, digo, olha, se calhar tem mais fé que eu, porque... Exatamente. Não terá morrido, é mesmo preciso ter fé. Depois de ser brutalmente flagelado, só a própria flagelação já dava quase para morrer. Para morrer, não é? E portanto, tudo aquilo que é o processo de Jesus, percebes que morreu, não é? Quer dizer, a morte deu-se totalmente. E aquele corpo foi sepultado naquilo que era a tradição judaica do tempo, aquela particularidade de ser num jardim, ser num túmulo novo que foi oferecido. Portanto, quem é que era o grupo dos discípulos? Nós temos que há aqui vários grupos em torno de Jesus. Quer dizer, aqueles Pedro, Tiago e João, que era o núcleo mais profundo. Depois havia os discípulos, havia os 72 discípulos, havia o grupo das mulheres, né, que é um grupo muito particular que estava ao serviço daquilo que era a logística do movimento de Jesus. Havia aqueles tementes a Deus que já iam aparecendo, que vinham do paganismo, etc., mas que já começavam aqui a aparecer com alguma proximidade. E percebemos que havia também o José de Arimateia, o Nicodemos, portanto, pessoas com alguma relevância na sociedade e que se aproximavam de Jesus. Portanto, terá sido uma destas figuras influentes que deu o seu próprio túmulo, um túmulo novo, que já teria uma amizade, uma proximidade, um carinho por Jesus. E até mesmo o Nicodemos, que é muito curioso, quando vai procurar Jesus, vai procurar às escondidas,
não é? Mas depois é dito que vai com não sei quantas libras de perfume para a sepultura, que é mais ou menos equivalente a 30 quilos. Não é? Quer dizer, ninguém consegue ir às escondidas com 30 quilos de perfumes, não é? Portanto, quer dizer, claramente via-se que ele tinha alguma amizade por Jesus. E é este corpo de Jesus que é assim sepultado. E o que é muito bonito ver nestes relatos destes momentos de Jesus é que, de facto, com Cristo na cruz morreu a fé dos discípulos. Eles tinham aquela expectativa. Quem é que se senta à esquerda e à direita? Quem é que é o mais importante? Quem é o mais importante? Senhor, eu vou contigo, São Pedro, eu vou contigo até que seja para a morte, não sei o quê. Vais comigo, ainda vais negar hoje 3 vezes, etc. Todo aquele movimento, tudo aquilo que nós víamos a acontecer em torno de Jesus, vemos ali que a fé dos discípulos morreu, não é? E que então era necessário ressuscitá-la, não é? E começa primeiro com a ressurreição do próprio corpo de Cristo. E o que é este passo importante da ressurreição? Se o mais importante se deu na Sexta-feira Santa, que foi o sacrifício cruento que nos obteve a salvação, agora tem de se manifestar. E que manifesta-se como? Com o corpo de Cristo, em que se víamos na encarnação há pouco, e lá vou outra vez ir para trás, Deus que entra na realidade humana, na ressurreição nós vemos a realidade humana entrar na realidade divina. O corpo espiritualizado. O Ratzinger usava a expressão que é como criada uma nova dimensão da existência em que corpo e espírito estão unidas, não é? Que até aí não estavam. É criada uma nova dimensão da realidade, da existência, em que a partir do corpo de Cristo ressuscitado, o Senhor ressuscitado vai ressuscitar a fé dos discípulos, não é? E é por isso que é muito curioso, se nós formos aos Evangelhos, Jesus ressuscitado não aparece à Virgem Maria, porque não era necessário. Ela é a mulher da fé. Portanto, em Sábado Santo, a única que não morreu na fé foi a Virgem Maria. Não é? Portanto, em Sábado Santo é a única... Foi a única representante da igreja, não é? Nesse dia. Era a única membro da igreja. O único membro da igreja. Para ser membro da igreja é preciso haver fé. Fé. E, portanto, como nos outros morreu a fé toda, eles não estavam na igreja. Não é? Portanto, em Sábado Santo, o único membro da igreja era a Virgem Maria. Não é? Morreu na fé em todos os outros. Portanto, vai ressuscitando a fé dos discípulos até que sobe aos céus para mostrar, pronto, este é o caminho, não é? E deixa a igreja, não é? Que, como dizia São Leão Magno, aquilo que antes ouvíamos de Jesus, hoje é a doutrina da igreja, aquilo que antes sentíamos do toque de Jesus, hoje temos nos sacramentos, não é? Portanto, a igreja, como esta continuação da transformada, como é óbvio, diferente, não é apenas a igreja não é apenas uma encarnação continuada, mas que tem esta realidade da existência de Deus em nós. Sim, e no quinto artigo nós professamos: desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia. 2 mistérios num único artigo. Primeiro, a descida à mansão dos mortos. O que são esses infernos, Padre Ricardo? Onde Jesus desceu? Infernos, inferos, já assim várias expressões, ou mansão dos mortos na situação portuguesa. Sim, no fundo, não é? Não é o inferno dos condenados, com certeza. Não. É porque a expressão mansão dos mortos eu não gosto muito, é assim um bocadinho literária, infernos enquanto tal também pode criar confusão. Inferos, zonas inferiores. Sim, não é? Inferiores. É mais interessante, apesar de tudo também, ainda que continue a ser geográfica, não é muito, mas pronto, foi o que se conseguiu. É uma expressão muito bonita, e sobretudo o Antióco que estudou isto, é o Anzius van Balthasar, é uma expressão muito bonita da unidade da humanidade, não é? Ou seja, se a partir de Cristo e a partir da ressurreição, a partir da morte de Cristo na cruz, há a possibilidade da salvação para todos os que nascem a partir daí, faltam os que estavam para trás, não é? E portanto, a descida à mansão dos mortos é Jesus que vai, e por isso os gregos até diziam que foi evangelizar, não é? A descida à mansão dos mortos é a evangelização. Temos aquele texto que se lê em Sábado Santo muito bonito, que é: vai à busca de Adão, não é? Exato. E por isso o lugar onde Jesus foi crucificado ser o Gólgota, ou lugar de caveira, por segundo a tradição, e por isso muitas vezes as nossas cruzes também têm uma caveira por baixo. Aquele é o lugar da sepultura de Adão, não é? E portanto na cruz de Cristo há como que a recapitulação de toda a humanidade, não é? Portanto vai ao primeiro e a partir daí traz todos para a comunhão com Deus e para a vida com Deus. Portanto, a descida à mansão dos mortos é essencial, porque nos ajuda a ver a igreja como a igreja do hoje, a igreja física, militante, nós temos aqui hoje, mas também esta igreja do passado, não é? Que é chamada em os termos em teológica é Eclésia ab Abel, portanto, a igreja desde Abel, não é?
Portanto, aquele grupo dos justos que pertencem à Igreja, mesmo sendo do Antigo Testamento. E, portanto, nós percebemos a Igreja como uma realidade ontológica, com prioridade temporal e ontológica em relação àquilo que é a Igreja hoje, atual. E depois a ressurreição dos mortos, que é aquilo que eu já disse há pouco, não é? Que é a entrada na nova realidade, mas que é uma ressurreição real, não é? E, portanto, até São Lucas tem aquilo de põe Jesus a comer peixe, não é? Exato, sim. Que o peixe dali era péssimo, portanto é mesmo um sinal de amor. Depois de ressuscitar e comer daquele peixe dali é mesmo. Não tem a ver com o nosso daqui da costa portuguesa. Nada a ver. Eu quando estive na Terra Santa comi uma vez, já sei que comi, nunca mais volto a comer deste peixe que é péssimo. Mas que era mostrar que a ressurreição era real. Exatamente. Não é? E portanto não era uma ideia, não é? E aquilo que acontece depois, as várias manifestações do ressuscitado aos discípulos, mas depois a mais 500 irmãos, e depois todas estas manifestações do ressuscitado vão sendo sempre a expressão o Senhor está vivo, não é? E esta é a grande marca para nós cristãos, a ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, dizia São Paulo. Exatamente. E por isso a ressurreição abre esta prova de que o túmulo vazio, etc., e que Deus está vivo, e por isso nós podemos estar vivos com Ele. Sim, há sempre aquelas pessoas que ficam na dúvida, não é? Será que ressuscitou, não ressuscitou? Para já este é o ponto central da fé, senão não estávamos aqui. E depois costuma-se dizer que a melhor prova que Jesus ressuscitou é que Ele vive na vida que muda em cada pessoa, não é? Ou seja, se ele não estivesse... Manifestação da vida da graça, não é? Sim. Porque senão, de outra maneira, era inexplicável como é que como no episódio passado falamos dos Atos dos Apóstolos, e há lá aquela personagem do Gamaliel que diz: deixem este grupo de homens ir, porque se isto é uma mentira, isto vai acabar por fracassar como todas as empreitadas humanas, mas se isto é verdade, então vem de Deus, não é? E passados 2000 anos, Padre Ricardo, o que é que podemos dizer? Não, estamos a comentar a ressurreição, e portanto eu gosto sempre daquela passagem do Chesterton, não é? Que diz, ao longo dos séculos, muitas vezes anunciou-se que a Igreja estava para morrer, e a Igreja ressurge sempre porque a Igreja é especialista em ressurreição, não é? E por isso é sempre isto que está a acontecer, não é? Os pensam que está no fim, e de repente pum, a Igreja ressurge porque é isto mesmo, quer dizer, somos fiéis àquele que é o nosso fundador, que é nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Vamos ao sexto. Muito bem, o sexto artigo. Subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. 40 dias depois da ressurreição, Jesus subiu ao céu. A ascensão marca o início de uma nova forma, no fundo, de Jesus estar connosco. Padre, quando Jesus subiu ao céu, o que é que aconteceu ali na realidade? Para onde é que ele foi? É uma pergunta que ouvimos muitas vezes. Não, eu gosto muito da forma como está no missal, o comunicantes, ou a comemoração da subida da ascensão aos céus. O dia em que colocou à direita do Pai a nossa fragilidade humana. Não é? Isto é uma expressão muito bonita, não é? Portanto, Cristo ressuscitou, portanto, a humanidade entra naquela nova dimensão, mas Deus não nos deu somente uma vida nova, melhorzinha, não. Deus colocou-nos, não é? Portanto, com Jesus, a nossa humanidade é colocada dentro da comunhão divina, não é? Aquilo que, ficando da reflexão dos antigos, dos padres da Igreja, etc., diziam que era a grande inveja do demónio, não é? É que não somente o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, como foi integrado na comunhão divina, não é? E esta integração na comunhão divina, a ascensão abre esta ponte entre o mundo dos homens e o mundo de Deus, não é? Portanto, aquilo que eram as religiões antigas, aquilo que são as religiões naturais, não é? Partem sempre do princípio da divisão, da separação entre o mundo dos deuses e o mundo dos homens, não é? E nós aqui, quando lembramos de Deus e oferecemos uns sacrifícios, umas coisas para aplacar a ira divina e para pedir um bom rebanho e uma boa colheita, não é? Era assim mas hoje não mudou muito, quer dizer, muita gente, mesmo com o nosso Deus cristão, há muita gente que se relaciona como uma religião natural apenas. Uma espécie de comércio, não é? Exatamente. Troca, sim. O que nós vemos no cristianismo é outra coisa completamente diferente. É a humanidade que passou a ter acesso ao coração de Deus. E esta é que é a grande transformação. E na subida de Deus aos céus, abre-se esta porta. Esse caminho, não é?
deixando da Igreja como seu testemunho, não é? Por isso é muito bonita aquela homilia do Papa Leão Magno, São Leão Magno, para a Ascensão, não é? Aquele que eu dizia há pouco, naquilo que era os ensinamentos de Jesus, temos a doutrina, naquilo que era o contacto físico com Jesus, deixou-nos os sacramentos, não é? E, portanto, isto que continua a acontecer não se perdeu, não é? Por Jesus ter subido ao céu, antes pelo contrário, ainda o temos mais presente agora, porque, como dizia o Carlo Acutis, não é? Se antes, no tempo dos apóstolos, os apóstolos tinham de esperar para estar com Jesus e para falar com Jesus, hoje nós basta-nos entrar numa igreja e temos o sacrário e temos Jesus na nossa espera. Essa frase é muito bonita, de facto. E no fundo é isso que estava a dizer, ou seja, à direita do Pai é isso, ou seja, está no mesmo nível do Pai, não será isso a interpretação? É a integração dentro da comunhão divina, não é? Portanto, quer dizer, o Pai deve ser o Pai, não é? Mas somos integrados numa relação e na possibilidade da relação íntima com Deus, naquilo que é a totalidade da nossa realidade, não é? Nós não somos só alma, somos corpo e alma. Muito bem. Paulo, estamos aqui a chegar ao fim, ao meio, não ao fim, mas ao meio destes 12 artigos, exatamente, e agradecer-lhe desde já, Padre Ricardo, ter partilhado connosco tudo isto, que nos enriqueceu de sobremaneira, não é? Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado ao Padre Ricardo, mais uma vez, e ao Paulo, por esta rica conversa. E obrigado a todos vocês que nos acompanham nesta caminhada. E no próximo episódio vamos então continuar com o Padre Ricardo a analisar os artigos do 7º ao 12º, em que vamos falar do Espírito Santo, da Igreja, da vida eterna. Portanto, há muito mais para explorar. Até ao próximo episódio e fiquem connosco. Ficamos juntos.